estrada de chão volta a ser companheira de nossa equipe de reportagem. O destino, o povoado de São Felipe, distrito de Tremedal, no sudoeste baiano. 21 quilômetros de percurso e chegamos à localidade que guarda uma importante relíquia. Aqui está a igreja de São Felipe, a construção mais antiga. Como patrimônio histórico, sem os cuidados necessários, a igreja foi sendo deteriorada. Aqui não se investiu um tostão do governo federal, porque não pertence, a igreja não pertence, não é tombada pelo IPHAN. Aqui não se investiu um tostão do governo estadual, porque também não é tombada pelo IPHAN. Aqui não se investiu um tostão do governo municipal, porque o prefeito ou os prefeitos desconheceram a existência de um patrimônio histórico valoroso. Para reverter a situação e impedir que as raízes do povoado acabassem junto com a igreja, os moradores criaram a associação organizadora da reforma da igreja de São Felipe. O objetivo é angariar fundos para salvar lembranças, restaurar cada pedacinho de paredes, túmulos, histórias. O projeto vai depender de recursos. Nós estamos correndo atrás de recursos. De acordo com os recursos que for surgindo, nós vamos trabalhando. Mas eu acredito que em breve nós estamos celebrando dentro dela. Eu encontrei aqui há 5 anos atrás o meu tataravô, né? O resto mostrais do meu tataravô. Aí vem meu avô, meu tataravô, que foram fundadores, participaram da fundação dessa cidade. Então, isso aí sentimentalmente me levou a participar junto com a comunidade de São Filipe, representado pela comissão de festa, dando uma pequena contribuição, mas que somada com as outras fica grande. A associação prevê que a obra seja concluída em 3 anos, mas o desejo de moradores e visitantes é que a igreja de São Felipe volte a ser o que era o mais rápido possível. A igreja de São Felipe quase não tem registro sobre a sua idade, né? Sobre a sua história. O que sabemos é que ela foi reformada em 1948 por Belisário Ferraz, né? Filho de Ricardo Ferraz de Oliveira, mas a história diz que, não a história, relatos dizem que essa igreja, antes de ser igreja, era uma casa de morada, na verdade, do sogro de Ricardo Ferraz. Assim que ele morreu, o Ricardo virou o herdeiro dessa casa. O Ricardo morreu, foi sepultado dentro dessa igreja, ele e a sua esposa, dentro dessa casa, na verdade, né? É bem provável que era uma casa mesmo, porque na última reforma, quando descascaram as paredes, tinha porta para todo lado, né? Porta que eles fecharam depois, né? Então, portanto, tem alguma verdade nisso, né? E os relatos falam que esse Ricardo era um professor em São Paulo, viajou, né? Um professor da área de vegetação, né? Um professor botânico, né? Viajando para Vitória da Conquista, foi parar em Condeúbas. De lá desceu, na época de janeiro, desceu de canoa, né? Chegou aqui em São Felipe. Ele estava indo para Anangé, para de lá voltar para a Conquista, né? Retornar para a Conquista. Aí chegou aqui em São Felipe, aqui no Espírito Santo, aí tinha a cachoeira do rio lá, né? No passar de canoa, ele desceu a pé
E encontrou esse fazendeiro que é dono dessa casa que é a igreja hoje. Né? Aí pediu abrigo, né? Pediu serviço para comida, sei lá, de dinheiro, ele era muito inteligente. Né? Esse senhor deu ajuda para ele e percebeu que ele sabia ler e escrever, pediu para ele ensinar a filha dele. Ele ensinou a filha dele a ler e escrever e acabou se casando com ela. Né? O homem era muito rico, o sogro dele era muito rico. Né? E ele herdou essa casa. Quando eles morreram, morreu o Ricardo, depois morreu a esposa dele, um intervalo muito rápido. Morreram os dois, a esposa dele morreu primeiro, depois dele morreu, foi bem rápido, um intervalo de poucos dias. E sepultou na igreja. A partir daí começou a sepultar gente dentro dessa igreja, dentro dessa casa, digamos assim, né? E posteriormente essa casa virou um abrigo para descanso de tropa. O pessoal viajava de tropa na época, né? Descansava nessa casa. Virou uma casa de apoio. Né? Aí depois, essa igreja encheu de sepultura, o pessoal foi morrendo, foi enterrando lá dentro, aí passou a sepultar lá fora, na frente da igreja, por isso que tem aquela cruz lá. Aí ali fora encheu, e tem prova disso, porque já passaram 14 aí, tá pavimentando as ruas lá e encontrou realmente ossadas. E dentro da igreja também encontraram bastante ossadas humanas, né? Então fica caracterizado aí que é verdade essa história. Né? Inclusive, Tremedal tem a ver com essa igreja, porque o dono o Ricardo, quando herdou essa igreja, essa casa, no caso, herdou o patrimônio do sogro, o sogro era muito rico, eles tinham uma fazenda na Matança, entre a Matança e São Felipe, Tremedal está no meio. Né? Então, para encurtar a distância com o pessoal que trabalhava nas roças, eles decidiram para se encontrar lá em Tremedal, que era um brejo na época lá, né? Era uma vilazinha, né? Daí nasceu Tremedal, através disso aí nasceu Tremedal. Né? Essa é a história, basicamente a história é essa. Entendeu? O Ricardo deixou o Belisário depois, posteriormente, ficou milionário, porque herdou, já pega essa herança, né? E foi para Itapetinga, ficou milionário. Isso aí tem provas hoje que realmente ele tem até apelido de coronel, porque na época a pessoa muito rica tinha apelido de coronel, né? Que foi o Belisário que reformou essa igreja aí em 48. Essa é mais ou menos a história que eu sei. Eles falam que essa igreja aí foi feita uma igreja, mas na verdade foi feita uma casa. Dessa casa que nasceu uma igreja. Falou.